Oi, pessoal! Hoje no canal eu recebo a atriz Laura Neiva. Ela que é a mãe da Maria e tá gravidíssima do José. A gente bateu um papo bem legal e ela falou sobre os desafios da maternidade, sobre a amamentação, o desmame, sobre essa nova gestação, as diferenças da primeira, e ela ainda deu muitas dicas para as mamães de primeira viagem. Confere! Laura, muito bem-vinda ao canal. Eu estou muito feliz de te receber aqui. Você que é uma mamãe inspiradora, né, para muita gente. Eu acho que você mostra bastante assim esse maternar real, que é muito legal de ver, que as pessoas se identificam. Então eu queria saber um pouquinho de você. Você sempre sonhou em ser mãe? Eu sempre sonhei em ser mãe, assim, desde que eu sou muito pequena, criança. É uma coisa que eu sempre imaginei e tinha certeza que eu teria mais de um bebê, sabe? E eu sempre quis ser mãe jovem, porque minha mãe me teve com 15 anos. E sempre tive uma relação muito legal com ela. Sempre foi A gente se deu sempre muito bem, ela sempre foi minha melhor amiga. Então, por conta disso, eu sempre quis repetir essa experiência, sabe? Não com 15 anos, mas cedo, sabe? Até porque eu acho que quando você quer ter filho e tal, principalmente engravidar, que aí demanda um pouco mais de tempo também, né? E fisicamente, seu. A vida não vai parar e falar, olha, agora é o momento de você engravidar, né? Ser mãe. Você que tem que decidir e a vida vai se encaixar em torno disso, né? E eu fiz a minha vida acontecer assim. Por independência do meu marido, a gente já tava no 8º filho com... Já tido o primeiro dia que a gente saiu. Mas eu fui a pessoa que segurou um pouco mais. Eu não queria, mas é que eu queria aproveitar ele e tal. E aí chegou num momento onde eu achei que cabia na nossa relação, assim. Tanto que a gente tinha uma maturidade como casal, como a gente já tinha se aproveitado legal. A gente já tinha tido um tempo legal pra gente. E cabia, sabe? Sei lá, eu senti que era a hora. Mas não porque a vida abriu esse espaço, e sim porque eu decidi. Nossa, muito legal você falar sobre isso, porque eu conheço muita gente, inclusive minha irmã gêmea, a Mana Carla, ela tá há 15 anos casada, assim, e aí a gente fica, né, naquela pressão. E aí, quando vai ter filhos? O meu irmão também namora há 13 anos. E aí a minha irmã fica falando, ai, não, ainda não é o momento, ainda quero ter mais estabilidade financeira, quero isso, quero aquilo. Então, assim, é difícil, a vida não, como você falou, a vida não vai parar, e aí vai ser o momento, né? Tem que, acho que, botar uma meta ali, e aí mandar bala. E eu acho que se ajeita também, é uma coisa... Tudo dá certo, né? Quando a gente tem amor. Você acha um jeito, você dá uma brecha, assim. Porque depois que vem um que eu percebi, assim, é que eu quis. Eu tô numa situação muito privilegiada de poder falar isso, numa situação muito positiva, né? Mas, assim, a vida se ajeitou em volta disso, sabe? Isso que eu percebi. Que foi dando certo as coisas. O trabalho foi se encaixando. A minha relação com meu marido foi se encaixando em volta disso. E também tem muitos casais que ficam abalados, né? Por conta da chegada da criança, que é uma coisa super comum e normal, natural. E óbvio que aqui em casa não foi diferente, né? Existe uma adaptação, mas ao mesmo tempo a gente queria, os dois toparam, sabe? E como a gente tem uma vontade de ficar juntos por uma vida, né? Por um longo período e não por um curto período, essa fase onde a Maria ocupa muito espaço na nossa vida é pequena, sabe? Então a gente tá aproveitando agora, a gente gosta de... Ai, que lindo! A Maria... Oração de amor. A Maria, ela não dorme assim na nossa cama, mas todo dia de manhã, quando ela acorda, o meu marido busca ela na cama dela, traz ela pra nossa cama e a gente fica os três meio acordandinhos juntos e tal. E é um momento que dura pouco, sabe? A Maria nunca vai sair da nossa vida, óbvio. Mas a minha relação com meu marido, ela é sólida. Então, a Maria não veio pra separar a gente, ela veio pra somar. Nós somos 3 e daqui a pouco seremos 4. É, porque eu vi alguns relatos seus sobre o parto da Maria, e aí você se preparou bastante durante a gestação, fez fisioterapia pélvica. Eu também fiz, na mesma clínica, inclusive, e eu vi que você tentou um parto normal e teve cesárea. O meu também foi, né, aconteceu assim, mas eu não entendi por quê. Como é que foi? Você poderia contar um pouquinho? É uma dúvida que paira no ar. Assim, primeiro que eu acho que é importante falar sobre as mulheres que querem, mesmo as mulheres que querem ter uma cesárea, é muito importante
importante o acompanhamento durante a gestação de uma fisioterapeuta, porque você pode preparar o seu corpo tanto para você pode ter um alívio de dores, de incômodos que são naturais da gestação. Para mim, elas também as meninas lá da Thalie também serviram como umas quase terapeutas, sabe? Elas me acolheram muito emocionalmente. Isso fez muita diferença. Tanto que no dia do parto, ao invés de ter uma doula, eu quis que elas me acompanhassem, porque elas já fazia sentido, sabe? Toda a relação que eu tive com elas, não fazia sentido colocar uma outra pessoa. E elas fazem esse acompanhamento da gravidez, né? Então, isso pra mim foi fundamental. E ainda algumas situações onde o bebê pode dar alguma complicação durante o parto, né? E pode realmente resolver com a fisioterapeuta, com a fisioterapia, com alguns movimentos. Então, isso foi muito legal, aprender, saber, elas ensinarem várias coisas, assim, enfim, de tudo. Uhum. E na hora do parto, o que aconteceu foi que eu acho que foi por conta de mecônio. Teve mecônio, e aí meu médico tomou a decisão de que ele não faria o parto, não seguiria em frente por conta do mecônio. É o seguinte, eu sei que tiveram algumas intercorrências no meio do caminho. Por exemplo, eu acho que eu deveria ter ido mais tarde para o hospital do que eu fui, porque quanto mais cedo você chega, se você chega cedo demais, na verdade, maiores são as chances de você sofrer uma exaustão, né? Você cansa lá. Tem chance de você sofrer mais intercorrências do que se você estivesse em casa, entendeu? Tem chance de você ficar na mão dos médicos fazendo o que quiserem com você, assim, tanto de soro, de ficar nessa posição, vai assim, faz isso, faz aquilo, faz lá. E se você tem como ficar em casa um pouco mais, se você tem essa orientação, por isso que é importante essa preparação, que pra mim foi importante das meninas, elas me ensinarem a hora certa de ir pro hospital. Foi o que aconteceu, foi a galera aqui em casa tava um pouco ansiosa, não me deixou esperar. Mas é bem isso, é muito bom tu falar sobre isso, porque é bem isso, e até a gente pensa, poxa, tô com alguma coisa, sei lá, vou ganhar um bebê, vou correr pro hospital, porque lá tá todo mundo super preparado, então é o melhor lugar pra eu ir logo. Ou aquela coisa, a bolsa estourou, corre pro hospital. Corre pro hospital. Sempre assim. Olha que dica bacana aí pras gravidinhas, gente, não precisa correr pro hospital, né? A sua bolsa estourou? A minha bolsa estourou já no hospital, já 15 horas depois que eu comecei a sentir as primeiras contrações. Teve essa coisa do mecônio, eu cheguei cedo demais no hospital. Eu acho que se eu tivesse chegado um pouco mais tarde, algumas coisas poderiam ter sido evitadas. Eu sou epilética, eu sei que meu neurologista ele colocou bastante pressão na cabeça do meu médico pra ter uma cesárea, ele queria que fosse cesárea, ou então ele queria que fosse... porque ele, enfim, existe um cansaço natural do corpo e ele tinha esse medo. E ele achava que a cesárea podia ser menos estressante. Sim. Então eu sei que meu obstetra tinha isso na cabeça, acho que ele tinha medo de um parto muito longo, um parto sem anestesia, que era o caso até então. E aí teve momentos que eu pedi anestesia, porque eu não tava mais aguentando. 15 horas depois eu tava assim, alguém me ajuda. Sim. Me salva. Ainda bem que também tem a cesárea, né? Não, é ótimo. A cesárea veio pra salvar vidas. A única coisa que eu acho é que colocaram na cabeça das mulheres que elas não são capazes de parir, sabe? Isso eu acho uma pena muito grande, das mulheres acreditando nisso e acreditando que a cesárea é melhor do que o parto normal porque dói menos. O que não é verdade, porque o parto normal, primeiro, que não necessariamente significa ser sinônimo de dor, porque existem analgesia, existem vários métodos não farmacológicos que podem te ajudar no alívio da dor. Nenhum parto é igual ao outro, não tem como você comparar, porque a mulher teve isso, você também vai ter. Inclusive minha cunhada, o primeiro parto dela durou 2 horas, o segundo durou 50 minutos, que não deu tempo de chegar no hospital. Pariu em casa, ela e o marido sozinhos, entendeu? Então assim, um parto não é igual ao outro, nunca. E dizem que o segundo é mais rápido, né? Ai, que maravilha! Dizem que é bem mais rápido. Essa informação tão forte. Sim. Assim, hoje a minha amiga teve no carro, porque não deu tempo de chegar no hospital. Eu queria muito ser essa pessoa aqui. Nossa, igual a minha cunhada, sabe? Cuspiu, criança.
Dói muito, mas é rápido. É isso que eu tava falando. A cesárea você tem várias questões, né? Assim, que pode doer muito depois. Você fica com ponto, você fica aberta, tem dor, tem hematoma, fica uma cicatriz. Além do fato onde a dificuldade de amamentação, a dificuldade da conexão com o bebê e depressão pós-parto estão sim relacionados ao parto cesárea, né? Então não dá pra ignorar essa parte. Sendo que o parto normal é o parto como normal, é o nome mesmo, né, que diz. Mas é isso, a cesárea salva vidas e tem mulheres que decidem ter cesárea e tá tudo certo. O que eu não acho certo é a postura do médico colocar isso como prioridade, nem no hospital. Acho que isso é uma decisão da mulher, ou então para salvar a vida de um bebê, da mãe, enfim. O que você espera do seu parto agora? Então, eu tô mais preparada para se precisar ser um parto cesárea, que foi uma coisa que eu não me preparei, não coloquei isso como possibilidade, e isso me fez muito mal, assim, na verdade. Demorei para sair desse momento, então nesse eu já tô, assim, se acontecer tudo bem, mas eu tô formando uma equipe na qual onde eu vou confiar. Se precisar, eu tenho certeza que foi pelos motivos que tinham que ser feitas, que precisavam ser feitas. E é isso, sim, mas eu espero que seja mais rápido, eu espero realmente que seja um parto normal, que é um sonho, uma vontade muito grande, mas o mais importante é que esteja realmente, que é um clichêzão mais certo da vida, né, que venha com saúde. Sim, é isso aí. Vai dar certo, vai ser parto normal essa vez, você vai ver. Eu achei bacana que você falou sobre a epilepsia, né? Que é um pouco um tabu, nem todo mundo fala. O que foi de diferente, assim, que você acha que teve que fazer de diferente durante a gestação? Então, primeiro que, assim, eu gravei um vídeo uma vez pro meu Instagram falando sobre epilepsia. Eu fiquei chocada com a quantidade de pessoas, de dúvidas que surgiu e a proporção que isso tomou, assim. Muitas pessoas questionando várias coisas, assim, pessoas que não sabiam que poderiam engravidar, coisas que eu nunca tive essa orientação. E epilepsia não tem uma contraindicação para gravidez, entendeu? Uma epilepsia controlada. Tem algumas mulheres que melhoram com a gravidez. Por conta dos hormônios, elas param de ter crise. No meu caso, foi ao contrário. Elas pioraram muito. Então, eu tive que aumentar a quantidade de remédio que eu tomava e também fiz acupuntura. E melhorou demais. No final, eu não tive problema nenhum. Eu fiquei super bem. Já nessa gestação, eu senti pouca diferença. No começo da gravidez, eu senti um pouco pior, mas eu não tive que aumentar a medicação. Tá mais controlada. Pra você ver como uma gravidez não é igual a outra. E lá, vamos falar um pouquinho de amamentação, que eu acho tão bacana que você inspira muitas mulheres, você incentiva a amamentação. E aí você fez um relato super emocionante sobre o desmame, que é uma outra fase aí. E eu queria que você falasse um pouquinho como que foi a amamentação, o início, né? Como que foi todo o processo e o desmame. A amamentação pra mim foi a coisa mais desafiadora que já passei na minha vida, assim. Foi um mês muito difícil, o primeiro mês foi bem difícil mesmo. E se eu não tivesse realmente uma rede de apoio, uma consultora de amamentação, meu marido me dando força, minha mãe do meu lado, eu teria abandonado. Porque é muito difícil você amamentar. E é muito difícil você amamentar com as pessoas falando que seu leite é fraco, que você não produz não sei o que lá, que seu bebê tá chorando por conta disso, daquilo. Um monte de gente técnicos em amamentação, sabe? Que chega. Então, isso é muito difícil fazer sozinho, né? Ainda mais quando tem essas intervenções. E eu, de novo, tive muita sorte de tanto poder ter uma consultora de amamentação me acompanhando, como ter um marido incrível e uma mãe também incrível podendo cuidar de mim, sabe? Só que a partir do momento que ficou bom, ficou muito bom, sabe? Ficou muito legal, foi muito bom. Então eu quis aproveitar o máximo que eu pude. Eu sabia dos benefícios todos da amamentação, tanto para a mulher, né, no pós-parto, quanto pro bebê, nem se fala. Mas era muito mais do que isso, era porque era prazeroso, era um momento que eu tinha com a minha filha. E eu acho que tem muito a ver, uma pessoa uma vez falou isso pra mim, e eu falei, eu acho que isso tem a ver realmente. Como eu não tive o parto que eu gostaria de ter tido, e eu não tive essa conexão com a Maria do jeito que eu achei que eu fosse ter, eu encontrei essa conexão na amamentação. E claro que tem muita gente que não pode amamentar, não consegue amamentar, e não é essa maneira de vocês, não é a única maneira. Eu consegui me conectar dessa forma, mas cada um encontra a maneira que consegue. E eu já imaginava desmamar a Maria mais ou menos na época que foi. Quase pela gravidez, por uma nova gravidez ou pelo tempo? Falou um ano e meio, eu acho que... Eu já imaginava que seria perto desses 2 anos dela, que aconteceria. E aí, quando eu engravidei, que foi uma gravidez
meio planejada, mas eu achava que eu não ia engravidar. De primeira. A primeira tentativa engravidei. Eu falei, o seu marido positivo de novo. Ele falou, vamos engravidar logo, vai dar tudo certo na primeira tentativa. E Deus, enfim, ele tava super confiante. Eu tipo, não sei, talvez. A mesma coisa no dia que tava nascendo, ele chegou no hospital, tipo, está nascendo! E aí ele falou, aí eu olhei pro segurança, eu falei, não sei, a gente vai ver. Eu não tava com tanta certeza quanto ele. Mas enfim, eu já achava que a Maria ia desmamar nessa fase. Quando aconteceu a gravidez, eu fiquei pensando, né, assim, será que eu amamento os dois ao mesmo tempo? Porque tava tudo bem até então. E esse é um outro mito, né, de que não pode amamentar dois ao mesmo tempo. Ou então amamentar grávida, e isso daí precisa ser falado com o seu médico, porque existem algumas questões, mas num grande geral, numa situação saudável, não existe contraindicação para isso. Só que eu imaginei que a Maria um dia ia desmamar naturalmente, um dia na vida dela, e eu imaginei que com certeza seria muito mais difícil desmamá-la com o bebê, com o irmãozinho dela mamando ainda, do que se não tivesse um irmãozinho, entendeu? Um outro bebê mamando em mim. Então, por conta disso, eu preferi desmamar ela antes. Mas foi um desmame foi muito difícil tomar a decisão de desmamar, porque, principalmente, muito mais, assim, no final das contas, era muito mais por mim do que por ela, sabe? Foi dolorido. Eu falava que era por ela, que tadinha, mas eu tava menos preparada pra desmamar do que ela. Ela já tava mais velha. A partir do momento que eu tomei a decisão, vou desmamar a Maria, as coisas foram acontecendo e eu fui arranjando maneiras de fazer isso. Porque eu lembro de eu virar pro Chay e falar assim, eu não vou falar não pra essa criança. Me recuso. Eu vou ter que arranjar uma outra maneira, porque o peito tá aqui, o leite tá aqui, como é que eu não sei. Como é que faz? Aí eu li muito, perguntei para muitas pessoas, falei de novo com consultora de amamentação, me programei e aí até que eu cheguei no momento, para mim o que rolou foi substituir as mamadas por outras coisas, entendeu? Assim, por exemplo, ao invés de mamar, eu lia uma história, mas ela mamava antes, mas naquele momentinho onde ela mamava, eu li historinha, ela tinha mamado 5 minutos antes, entendeu? Eu fui substituindo as situações, eu fui preenchendo as situações com outras coisas. E também foi parando de fazer sentido a amamentação. E eu não tive que falar não. Foi muito bom pra mim. Porque doía na alma, assim. Eu tentei uma vez falar não e ela deu um escândalo, porque eu comecei a chorar. Não é essa maneira que ia rolar pra mim. E eu pude, de novo, assim, com muito privilégio, desmamá-la com muita calma. Foram 3 meses de desmame. Até ela depois o leite vai secando, aí você não... O leite foi... eu sempre tinha... Até um pouco antes dela desmamar, meu leite, eu apertava o peito, saía leite, sabe? Sim. 1 ano e pouco depois, ainda saía muito leite quando eu apertava. E aí teve um dia, assim, eu já tava quase desmamando ela, apertei meu peito, não saiu uma gota. Eu fui percebendo, mas eu não acho que ela desmamou porque meu leite acabou, e sim desmamou porque eu fui tirando esse hábito, porque era muito mais um hábito dela, sabe? Eu não queria que ela se sentisse perdendo algo. Eu sempre fiz ela entender que ela tava ganhando outras coisas, na verdade, sabe? Ela tava ganhando independência. E eu senti a minha filha crescer. E ela desabrochou, foi muito louco essa coisa do desmame. Eu me senti mais livre mesmo. Foi um peso que eu tirei nas costas, tipo, ai, que bom, que trabalho cumprido. Assim como é importante amamentar, é importante o desmame pro desenvolvimento da criança, sabe? É importante pro psicológico dela. Aprender que começa e acaba. Aí começa outro ciclo. Sim. E a Maria, eu vi ela desabrochar, assim. Foi muito doido, porque ela era muito presa a mim. Tudo era mamãe, mamãe, mamãe. Ainda é mamãe, mamãe, mamãe. Mas hoje em dia, outra pessoa consegue contornar a situação com ela, sabe? Sim. Ela vai numa festa e nunca mais volta da festa, né? Não festa, porque não tem festa em pandemia, mas assim, tô num lugar, tô num jantar, tô com algumas outras pessoas, ela vai e fica com a pessoa. Antes ela ia, mas dava uma hora ela mesma voltava, porque tinha essa coisa do peito, sabe? E aí foi parando, começou a me chamar de mamãe, que é uma coisa que ela não me chamava. Mas o que ela chamava? Menina, não chamava de nada. Não? De nada. Ai, olha só. Quem é esse papai? Quem é esse? Didi, que era a madrinha. Quem é essa? Não acredito.
Ainda bem que Dona tá Nádia, tudo perfeito. ô, você, não me chamava. E você acha que ela já entende que tá vindo o irmãozinho? Então, isso foi uma outra coisa que eu fui fazendo de pouquinho em pouquinho, sabe, pra ela. Eu fui primeiro falando, olha o que é um bebê, porque estamos em pandemia, ela não conhecia até então crianças, né? Assim, era raro uma minha criança. E aí olha, isso é um bebê. Começou assim, ela ficou vendo bebê, bebê, bebê. Aí um dia ganhou um bebê. Aí ficou bebê, bebê, bebê. Põe o bebê pra mamar, põe o bebê pra danar. Aí chegou um dia, a barriga começou a crescer. Eu falei, sabia que tem um bebê na barriga da mamãe? Primeiro levou um choque, mas depois achou legal. Aí começou a falar bebê, bebê, bebê. E eu fiquei com hérnia de umbigo. Então, meu umbigo é saltado na gravidez. E aí, eu acho que, na verdade, até hoje, eu acho que o umbigo é o bebê. Mas tudo bem. Sim. Ela pega o bebê, aí eu falo, faz carinho no bebê, dá beijo no bebê. Aí eu comecei a falar pra ela que o bebê ia ser o irmão dela. Aí eu comecei a dar exemplos que ela conhecia. Então eu comecei a falar, onde é que tá o bebê? Aí ela falava que tava na minha barriga. Que o bebê é seu. Aí ela começou agora, tá começando a falar irmão. Aí eu comecei a falar, o papai tem um irmão. O irmão do papai é tal pessoa. Mamãe tem um irmão. Mamãe tem 2 irmãos. Mamãe tem a Tetê e o Salvador, sabe? Estamos nesse momento. Daqui a pouco você vai ganhar o seu irmão. Ele tá crescendo aqui na barriga da mamãe. Sim. Tudo muito abstrato pra ela, assim. Ela vai entender depois que o bebê nascer, talvez. Sim. São as fases, né? O legal é que tá sendo tudo bem lúdico para ela, que eu acho que é bem importante, assim, nessa fase. Sim, né? Pois é. E pra ela poder aproveitar também, né? E eu também não fico falando só sobre o bebê também, porque, sabe, não é um Sim, papo... para não ter os ciúmes, né? Para ela não se sentir assim, deixada de lado. É uma manobra radical, né? Que você tem que fazer um malabarismo assim... louco. Com a amamentação, desmame com a gravidez e o sono junto com os hormônios e aí o bebê, e ela eu tentando fazer ela entender o que é um bebê, o que é o bebê, o irmão que ela vai ter, me preparando para um parto, enfim, são muitos fatores, mas que a gente tá fazendo com calma, com muito carinho, com muito respeito, para poder dar tudo certo, sabe? Óbvio que ciúme é normal e tal, mas o quanto a gente puder fazer para que ela veja como positivo, né, a chegada desse irmão, a chegada desse bebê, a gente tá fazendo todo o possível para isso. Ai, bacana. E você tá de quantas semanas? Hoje, 30 semanas. Que bom. A barriga, né? Ninguém viu. Deixa eu ver a barriguinha. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha. Ai, que linda! Você achou que cresceu mais rápido do que na primeira? Achei que ela demorou um pouco pra aparecer, mas quando ela apareceu, já apareceu muito maior do que a da Maria, sabe? Você acordou no outro dia e falou, caramba! Foi do nada. Eu olhei no espelho, tava com uns 4 para 5 meses. Eu falei, Chay, olha minha barriga. Mostrei pra ele e falou, cresceu! Mas foi do nada. Sim. Já tava muito maior do que do tempo da Maria. Da Maria foi crescendo devagarzinho. Dessa foi do nada. Nossa, tá de parabéns. Nossa, gostei muito aí do seu relato. Quero te agradecer por ter compartilhado aí suas experiências. E se você quiser deixar algum recado aí para as mamães de primeira viagem, as gravidinhas. O mais importante de tudo isso, assim, é realmente ter com quem contar, sabe? Pelo menos que seja uma pessoa, sabe? Que você confie, que você consiga. Pode ser uma amiga, pode ser o seu pai, sua mãe, pode ser o seu companheiro, sua companheira, que seja. Mas que é importante você ter pelo menos um aliado, sabe? Eu acho que filho precisa de ajuda, gravidez precisa de ajuda. Não tem que ter vergonha de pedir, você não é mais mãe ou menos mãe, se você tem ajuda ou não tem ajuda, sabe? E é importante ter alguém do seu lado, tanto para te ajudar com o bebê, mas para ajudar você mesmo, sabe? Para ter alguém para te abraçar, te acolher. Procura essa pessoa, sabe? Se abra para uma pessoa. É importante conversar, né? Ter um colo. A famosa rede de apoio real, né? Real. Que ajuda de verdade, que não é fácil, né? Muito, muito obrigada, Laura. Te desejo uma ótima hora. Tudo de bom, muita saúde. Amém. E eu vou aproveitar aqui também para convidar o pessoal que não está inscrito no canal ainda para se inscreverem, deixar um like, compartilhar esse vídeo, porque a Laura falou muita coisa importante aí que eu tenho certeza que vai ajudar muita gravidinha, muita mamãe, né? Obrigada, Laura. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.